Bom, gente, olha que beleza. Estamos aqui, né? Mais uma vez com um grande convidado nosso. Hoje eu trouxe aí um CFO, CRO, CEO. O cara não é fraco, não. Eu conheci ele novinho, novinho, novinho. Então, e hoje ele está aí, né? Há bastante tempo já, vocês vão ver já já, porque vocês sabem, né? O nosso canal funciona assim: a gente faz um due diligence do convidado. Dependendo, vira uma entrevista ou vira uma investigação. Depende de como a gente faz o processo. E nesse caso, eu posso garantir para vocês que é entrevista. Então, é um bate-papo muito legal com ele. Eu quero até para conversar com ele sobre essa questão da carreira dele. Mas vou parar de conversar, vou mostrar logo um pouco do nosso convidado. E aí depois já coloco ele na tela. Aí vocês vão acabar conhecendo um pouquinho mais. Vamos lá. Janderson Fachin, né? Nossa Senhora, eu conheci esse menino faz muito tempo, deixa para lá. Então a gente vai. Olha só, é executivo com atuação no mercado financeiro, instituições como Tribanco, do Grupo Martins, Banco Caixa Geral, empresa do Grupo CGD de Portugal, Concórdia Banco, do Grupo Sadia, Banco Fibra, do Grupo Vicunha, Banco BBA Credit Stout e Banco Fenícia, do Grupo Arapuã. E olha só, foi lá que a gente se conheceu e depois se encontrou de novo no BBA. Aí a vida toma os seus rumos, mas a gente se encontra de novo. O homem tem larga experiência em operações de M&A, cartões private label e bandeirados, diga-se de passagem, adquirência, Deus é Pai, Deus te abençoe, fundos de investimento, operações estruturadas, seguros, atuação em diversos comitês e conselhos de administração. Aí, vamos lá à pesquisa. Aqui está o LinkedIn do Janderson Fachin, e aqui eu não tenho medo de falar do meu amigo, né? Do meu menino, olha só, meu menino, há quanto tempo a gente está junto, né? Hoje ele está aqui como CFO, CEO, do diretor de Finanças, Operações e Compliance do Tribanco, Tricard, Única e Triceg, né? Bom, aí eu fui dar uma buscada, né? Falei assim, olha só, ele entrou há 10 anos atrás como superintendente de controladoria. Aí ficou como diretor de controladoria. Aí daqui a pouco ele passou a ser CFO e CRO, diretor de finanças e riscos de operações. E na sequência assumiu mais agora finanças, controladoria, jurídico, operações, compliance, controle zero. Daqui a pouco eu vou conversar isso com ele, porque às vezes as pessoas vivem numa hipocrisia. Ai, mas fulano está com tantos cargos. Assim, gente, se a empresa é pequena, se o grupo é pequeno, não tem quantidade, você acaba assumindo certas responsabilidades, mas o que tem abaixo de você que vai determinar o que você faz. Mas isso a gente vai conversar já já. Aí, olhei aqui mais um pouquinho, né, na pesquisa, por isso que às vezes meus entrevistados ficam assustados, o cara pesquisou mesmo, gente, pesquisa. Ele é aqui, ó, membro do Conselho de Administração, né, do Instituto Alair Martins, ele passou lá como Senior Financial Controller no Banco Caixa Geral, foi superintendente de controladoria no Concórdia Banco, e vamos adiante. Aí eu achei aqui, isso aqui maravilhoso, né, sobre lives do bem, histórias inspiradoras, o poder para transformar o mundo está em nossas mãos. E aí que eu estava vendo justamente, olha lá, o Janderson, né, fez a parte dele no YouTube, aí tem o Jorge Luiz Feliciano, que é gente e gestão do Grupo Martins, o Antônio Carlos, né, esse Antônio Carlos, o Toninho, conheci ele lá em Manaus, então a história maravilhosa, eu dando aula para ele. Ele falou, não, eu trabalho num banco tal, que é lá de Minas Gerais. Eu falei, que banco? Ele, Tribanco. Eu falei, você está de brincadeira, né? Eu falei assim, você trabalha com quem? Eu falei assim, com o Janderson. Eu falei, não, você está de brincadeira, né? Aí quando eu contei a história, o Toninho não acreditou, tirou uma selfie e mandou para o Janderson. Eu falei assim, onde você está? Né? Então aqui são pessoas do Tribanco, do Grupo Martins, né? Na realidade, todos eles fazendo, né, suas lives aqui para o pessoal do grupo. Achei isso fantástico, isso foi maravilhoso. Eu vou perguntar isso para ele já já também. Aí eu fui buscar algumas coisas mais antigas. Olha só. Então, tem um braço ali dele que é justamente o meu braço, quando ele foi no lançamento do livro Gestão de Compliance e Desafios, estava ali na foto a Roberta Volpato. Olha lá. Olha só quem tá, né? Quem só? Olha lá. O Zequinha, né? Nosso famoso Zequinha. E o filho mais velho do Janderson também estava no dia do lançamento.
E aqui nós batemos papo. Aí, Janderson, eu achei um negócio aqui maravilhoso, que eu devo ter falado alguma bobagem pela posição que nós estamos aqui. Para variar um pouquinho, né? A intimidade é uma porcaria, a gente sabe. Ela causa esse transtorno. E você estava justamente, nós estávamos na arena fazendo umas perguntas, participando disso. E eu fui até você na hora, porque a gente, obviamente, a gente tem uma amizade que transcende tudo isso, graças a Deus, né? E é muito bom. E aqui eu também fui buscar uma oportunidade que nós tivemos em BH, no Congresso Integridade, né? A Maria Tereza, né? E você e o Masamitsu, eu era o mediador, né? O moderador do painel. E foi um momento maravilhoso nosso, né? A gente pôde trocar muita ideia. Eu lembro que o próprio Masamitsu ficou preocupado no dia, falou assim, não, quando falou que você está com moderador, eu fiquei preocupado. Eu falei, não, relaxa, aqui é parceria, calma, né? O pessoal tem medo, mas é assim, a gente tem que falar aquilo que realmente existe, não tem, né? Então, e de lá para cá criou-se uma amizade muito grande. O Masamitsu hoje, por exemplo, é professor de pós aqui comigo, de MBA também, né? Com o meu coordenador. Aí, Janderson, eu fui lá e achei isso aqui, ó. Né? Já estou inscrito no canal, diga-se de passagem, tá bom? Eu vi esse webinar aqui, né? Dos desafios financeiros do varejo, e você estava com uma cara de bravo nesse dia. Eu falei, rapaz, estava bravo, né? Depois eu conto um pouquinho dessa história. Essa história é uma história bacana. Você pode contar que a gente quer saber sim. Então, aí aqui, vai anotando aí o que você tem que falar, porque tem bastante coisa para falar. Então, peguei isso aqui também do canal, que alguém depois quiser dar uma olhada. E eu achei essa coisa maravilhosa aqui, Café com Amigos, né? E vi esse vídeo, né? Estava vendo esse vídeo e a sua participação em algumas questões lá, eu achei muito bom, maravilhoso, né? Então foi muito interessante. Isso aqui foi o que eu pesquisei de você, né? Para a gente poder olhar todo esse processo aqui, a gente poder conversar. E, gente, o cara tem história, né? Tem história. Esse tem história. Então, esse aqui é o meu amigo Janderson. Janderson, obrigado por aceitar o convite. Se apresenta para o povo, e se você quiser contando a história do Café com Amigos, daquela live, ao contrário, já pode começar para não perder o momento agora. Tá? Ótimo. Bom, acho que me apresentar, você já me apresentou bem, Marcos. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, né? Obrigado por poder estar aí repartindo a minha história, repartindo um pouquinho da minha trajetória profissional e do que a gente tem visto e feito pelo mercado e principalmente pelo varejista brasileiro, né? Aqui no Tribanco e no Martins, nós somos apaixonados pelo varejo, então a gente busca sempre ajudar o nosso varejista a se desenvolver com ética, a se desenvolver no caminho certo, ganhar o dinheiro da forma honesta e desenvolver os que estão aos nossos redor, né? Então, esse é o que a gente faz aqui, acho que mais do que um banco, né? E eu trabalhei em vários bancos, eu posso falar isso, mais do que um banco, aqui a gente tem um propósito e a gente busca mesmo desenvolver o varejista brasileiro, né? A gente veste a camisa todo dia, hoje eu estou aqui com a camisa da Tricard do Martins, né? Que a gente veste a camisa mesmo para trabalhar por esse varejo. Bom, você estava falando do Café com Amigos, né? Isso é uma iniciativa muito legal que a gente tem aqui em Uberlândia, né? Eu faço parte de uma igreja evangélica aqui em Uberlândia que chama Sal da Terra, e a gente tem aí um desafio que é fazer com que o homem ele chegue mais próximo da igreja, de Deus e da sua família, né? E nesse Café com Amigos, é um café só para homens, voltado para esse público. A gente sabe que o homem, à medida que ele vai tendo sucesso financeiro, sucesso profissional, ele se afasta tanto da família quanto de Deus, né? É um prejuízo para a família, um prejuízo para ele poder estar com aqueles que ele ama, mas acaba acontecendo, ele acaba focando muito na carreira profissional, ele acaba focando muito no seu desenvolvimento e acaba esquecendo daqueles que ama. Então, o Café dos Amigos é o momento da gente fazer esse resgate, né? A gente costuma ver a foto na frente, né? Então, a foto bonita, né? Às vezes a gente vive de Instagram, vive de ver foto bonita, acha que a vida é aquilo. Então, no Café com os Amigos, a gente conta um pouquinho o behind the scenes, né? Então, o que tem por trás, né? O que
o que a gente tem de formação e valor nas nossas famílias, nos nossos trabalhos, o que nos move e como que a gente faz essa ligação do homem, família e Deus. A gente acredita nisso muito fortemente, né, que esse equilíbrio, essas três coisas faz um homem melhor, faz uma vida melhor, faz um homem mais ético, um padrão de vida mais equilibrado. Então, o Café com os Amigos é essa iniciativa maravilhosa aí, em que a gente convida pessoas para ir lá contar um pouquinho da sua vida, da sua trajetória, do que está fazendo, e tentando ligar aí homens a esse propósito maior de ética, família e Deus. Aí você também teve aquela live, né? Que estava lá o financeiro do Martins, se não me engano, não é isso? Isso, Rubens Batista, fantástico também, viu, Marcão? Se um dia você puder falar com ele. Ele é um cara, assim, um profissional de primeira linha, ele é um cara super do bem, ele muito ético, olha muito para frente, é um cara que consegue traduzir de uma forma muito bacana aí os desafios do CFO. Então, se você puder em algum momento aí conversar com ele também, eu te aconselho. É só mediar para mim, depois eu te mando uma mensagem, a gente conversa. Coloca ele junto, não tem problema nenhum. O canal é para isso. Como eu falei um pouquinho atrás, né, nós somos aqui apaixonados pelo varejo, né, e aí a gente viu, no meio da crise, aquela live ali foi em março, quando os caminhos começaram a se fechar, né, a gente não tinha nenhuma luz no fim do túnel, as cidades começando a fechar, o risco muito grande do mercado ficar desassistido de alimentos, de quebra de sortimentos, né? Então, a indústria não tendo como desaguar a sua produção. Então, estava um momento bastante tenso e a gente entendeu que era hora de a gente, como parceiro, falar para os nossos varejistas, né? Então, aquele webinar foi um webinar voltado para os varejistas, participaram daquele webinar mais de 4.500 varejistas, e aí depois a gente replicou esse material nas nossas plataformas. A gente tem uma plataforma interna aqui que a gente conversa com o varejista, que é muito bacana, então a gente replicou ela lá também, e a ideia foi ali a gente bater um papo sobre quais os caminhos no momento daquele, né? Então, assim, cidades em que estavam fechando os estabelecimentos, como lidar com fluxo de caixa, como lidar com quebra de mercadoria, como lidar com se eu devo pegar empréstimo ou não nesse momento, né? Então, muitos varejistas não sabiam o que fazer. Então, a ideia ali foi fazer um bate-papo para poder instruí-lo dos próximos momentos, né? Então, assim, nós como CFO, a gente tem aí algumas responsabilidades muito grandes, né? A primeira é apoiar o CEO nas tomadas de decisão, a segunda é cuidar do caixa e cuidar do financeiro da empresa, a terceira é orientar os investimentos, né, que é muito importante, e a quarta é fazer com que as outras áreas participem desse movimento, né? Então, junto com o CEO, a gente tem aí um trabalho muito forte de fazer essa juntada para os objetivos estratégicos da empresa, né? E a gente tem aí uma missão muito forte de apoiar as áreas, né? E a gente, conversando com o Rubens, a gente chegou a uma conclusão de que a gente tinha aí, a gente tem, né, na verdade, uma responsabilidade com o nosso varejista, os nossos clientes, né, e pensando numa sustentabilidade do nosso negócio, do negócio do nosso cliente, a gente resolveu fazer essa live, esse webinar, né, para que a gente pudesse esclarecer um pouco, né, de forma prática. Hoje, na internet, né, você vê um pouco de tudo, então é difícil você separar o que é material de qualidade do que é material que, assim, é só encheção de linguiça e o que é material que assim, você deveria descartar, não devia nem estar na internet, não devia nem estar sendo divulgado. Então, a gente entendeu que, assim, a gente tinha que dar um material de contribuição aí para o nosso varejista, e a gente conseguiu passar por um momento muito difícil para o varejista, apoiando o Martins. Durante todo esse tempo, não tirou a força de venda da rua, para poder garantir o sortimento para todas as cidades brasileiras. O Martins hoje entrega para todas as cidades, né, para os 5.300 municípios que tem no Brasil hoje.
o Martins expandiu o seu crescimento nesses clientes, sendo parceiro, estando junto, que é o sinônimo do nosso grupo. Nós nascemos para apoiar o varejo, e nesse momento de crise nós mostramos que estávamos aqui para isso, apoiando esse varejista. E esse webinar foi muito bacana, porque abriu os olhos de muita gente num momento difícil, num momento em que todo mundo estava vendo mais escuridão do que luz, né? É claro que mar revolto faz bom marinheiro, né? Sim. E a gente está passando aí por um momento peculiar na história, talvez até da humanidade, ali na frente a gente vai ver, mas foi bacana poder contribuir aí com o nosso varejista, dando caminhos, mostrando que não era o fim, e realmente não foi o fim, né? A gente está vendo aí, principalmente a gente que trabalha com supermercados, a gente está vendo um crescimento muito grande do supermercado. Na crise, o supermercado virou shopping, né? As pessoas não tinham para onde ir, foram para dentro do supermercado, né? Pararam de ir em restaurante, começaram a comer mais. Então, assim, o crescimento do supermercado foi muito importante, e, por conseguinte, o crescimento do nosso varejista, a gente está muito feliz com esse movimento que a gente fez, que se mostrou bastante acertado. Agora entendi, que ali não era cara de bravo, uma cara de preocupação. Entendi agora. Agora ficou mais. É que quando tira foto, às vezes quando dá um print na tela, eu já saí assim, ó. Né? Aí eu, vou tirar um print novo, porque não... mas ali tá uma serenidade e tal. Isso é interessante você falar, porque assim, a primeira coisa que eu fiz também aqui com a Massi foi em março, quando começou o processo todo. Aí eu convidei até a Roberta Volpato, falei assim, vamos escrever alguma coisa sobre gestão de crise, continuidade de negócio, até para a gente fazer um e-book para os nossos clientes, tal, para os parceiros. Ela, vamos, nós escrevemos, e aí eu divulguei, marquei reunião com todos os meus clientes, dando orientações, porque assim, todo mundo ficou naquela, né, o problema barata voa, né, sai todo mundo, abre as gavetas, vamos resolver. Eu falei, não, calma, a decisão que você tomar agora, ela vai ser cobrada você lá na frente. Calma, vamos entender, situa, né, comunica bem, comunica fornecedor, comunica cliente, comunica colaborador, dizendo para todo mundo, calma que nós estamos entendendo o negócio, né? Isso foi uma coisa que a gente ensinou para o nosso varejista, não some. Fala com o seu fornecedor, fala com o seu banco, não some, porque sumir é o pior. Sim. Porque naquele momento a gente não sabia quem fechou e quem não fechou. A gente não sabia quem estava com problema financeiro e quem tinha quebrado. Então, assim, não some. Vai lá e mostra sua cara, mostra que você está disposto, mostra que você quer fazer, mostra que você tem um plano para continuidade. Porque, assim, no limite, você vai devolver mercadoria. Sim. Né? No limite, você devolve mercadoria. Você não está num problema de liquidez de mercado. Né? A gente não sofreu um problema de liquidez no mercado, até porque o governo atuou de forma diferenciada no quesito financeiro, tá? Não quero fazer apologia partidária, não. Mas olhando do ponto de vista econômico, né, os R$600 foi crucial, né, para uma boa parte da população. A gente aí que está em todos os rincões do Brasil, né, a gente roda os interiores, roda o sertão, roda lugares bastante longe das capitais, a realidade é bem diferente das capitais, né? Sim. E os R$600 fez a diferença. Assim, a gente ainda vai ter que discutir para frente o tamanho do buraco que isso vai deixar para a economia. Sim. A gente vai ter que discutir quais são os caminhos que nós vamos ter que fazer ali para frente, mas no momento de crise foi bastante importante e fez com que a gente não tivesse aí uma quebradeira generalizada no Brasil. Sim, não, eu falo para as pessoas, né, porque assim, como eu viajo quase o mundo todo, estou me achando agora pela internet estou viajando o mundo todo mesmo, mas não tem fronteira. Até com Angola estou fazendo live agora. Estamos fazendo direto de Uberlândia, São Paulo aqui, ó. Então, tá vendo? Já sou um convidado importado. Tá vendo? E eu viajo o Brasil todo, eu falo para as pessoas, gente, vocês não têm noção, vocês estão aqui no Grande Centro, a visão é uma coisa, quando você sai daqui para outros lugares, as dificuldades, que às vezes as pessoas perguntam, por que você faz consultoria em Rondônia? Por que você faz consultoria no norte, no leste do Mato Grosso? Porque ninguém quer ir, porque tem dificuldade, tem problema de logística, mas, cara, é assim, alguém precisa de apoio. Então, eu acho que essa questão primordial, porque o trabalho ele tem que ir a todo lugar, só que quando a pessoa está acostumada com o Grande Centro, onde tudo é fácil, né?
Eu tinha uma viagem agora, que o cliente queria que eu fosse agora em outubro para Rondônia. A Azul acabou de mandar ontem um e-mail dizendo que está cancelada a passagem, porque o aeroporto está fechado. E eu falei para o meu cliente, olha, calma, vamos continuar o processo online que está fazendo e está funcionando. Quando tudo isso normatizar, a gente puder ter condições... O meu cliente mesmo está com 20 pessoas com Covid e tem mais uns 30 que estão afastados porque estavam com essas pessoas que estavam com Covid. Assim, e eu não posso também sair, porque eu tenho um consultor meu que é do grupo de risco, eu tenho uma diabetes agora aqui, né? Arrumei uma diabetes. E eu vou até fazer um comercial da Ultrafarma aqui, né? Ela não tem o cartão VIP, eu virei sócio agora, eu tenho ações PN, porque eu estou comprando tanto remédio para diabetes e para colesterol que eu virei acionista do grupo do Ultrafarma. Então, assim, não dá para eu poder fazer isso, existe um risco. Então, a gente tem que ter calma para poder fazer as questões e manter o trabalho funcionando. Então, e aí, Jorge, pode falar. Nesse momento, Marcos, você é empresário, você pode sabe... Chamar de Marcão, pode chamar de Marcão, que a amizade é para isso mesmo, fica tranquilo. Marcão, você é empresário, você sabe a dificuldade e a solidão que é ser empresário no Brasil. Esses caras se viram muito desassistidos nesse momento, na hora que a crise começou a pegar, e assim, começou a sair um monte de MP, MP, mas assim, a compreensão é muito complicada, né? Nós somos privilegiados, né, de fato, né? E a gente tem uma estrutura que nos ajuda, nos apoia e tal. Agora, muito empresário, ele e a esposa ali na frente do caixa, cara, e o cara se sentiu muito desassistido, né? Então, pessoas que realmente produziram aí material de qualidade, esse material que você produziu com a Volpato, o material que o Martins produziu, não foi só eu e o Rubens que falamos, nós tivemos alguns, a gente falou de logística, a gente falou de entrega, abastecimento, né, para dar uma tranquilidade para ele que ia chegar a mercadoria. Calma, nós estamos chegando. Houve ali um hiato, né, teve um hiato ali do dia 12 de março até o dia 20 de março, houve um hiato. Nesse hiato, ninguém sabia o que estava acontecendo. Né? Depois as coisas começaram a tomar seus caminhos e alguns choraram e outros venderam lenço. Né? Teve muita gente que viu oportunidade nessa crise, Marcos. De verdade. Eu sei, é verdade. Para entender que, assim, olha, assim, aqui tem oportunidade. Né? E a crise, ela tem essa característica. Né? Acho que nos momentos difíceis a gente extrapola na nossa criatividade. Né? E a gente tem visto aí nos empresários brasileiros uma criatividade muito grande de reação, de fazer diferente, que nós estamos vivendo uma realidade maluca, né? Uma semana você está na zona verde, aí você pode abrir e tal, na outra você está na vermelha, tem que fechar. E você imagina, eu estava conversando com um empresário aqui de Uberlândia, que ele é dono de um restaurante, e ele falava, eu estou comprando estoque limitado, porque eu não posso ter estoque, porque eu não sei se eu vou estar aberto, eu não sei se as pessoas vão vir. Então, assim, a criatividade e o jeito de administrar. Então, assim, parabéns aí pela iniciativa de falar às pessoas, de ligar para os seus associados, porque é muito importante para o empresário esse apoio, e com certeza você vai ser lembrado por ter feito isso, como a gente também, eu acredito que a gente vai ser muito lembrado por estar perto num momento difícil do nosso varejista. Eu entendo isso, porque eu falo para as pessoas que, assim, se fosse tão fácil, todo mundo faria, né? Não existe essa simplicidade. Às vezes as pessoas acham que é simples demais, né? Por exemplo, hoje você está como CFO, como risco, cuidando de compliance, de todo o processo no banco, né, no Tribanco, e os bancos também sofreram bastante com essa questão, porque ficou depois muito evidente, né? Eu estou falando no geral, muito evidente que muitas empresas vendiam o almoço para comer a janta. Aí ele parou de vender o almoço e descobriu que não tinha como vender a janta. Quando a bicicleta para de pedalar, ela cai, né? Então, cara, porque assim, ficou muito evidente que muitas empresas não tinham gestão. Então, ou você melhora a gestão, né? E eu falei isso com alguns clientes meus, eu falei assim, calma, não, porque a minha área de cobrança não está trabalhando adequado. Eu falei assim, querido, deixa eu te explicar. Se sua área de cobrança virou protagonista, teu processo inicial está errado. Porque a área de cobrança não tinha nem que aparecer. É ver o momento.
Entendeu? Então, assim, você precisa rever o teu processo agora, já que aconteceu, tem essa calmaria aqui, né? Porque o processo não está no mesmo movimento de antes, revisar os seus processos para manter o teu negócio funcionando, sabe? Que eu falo de sustentabilidade, não é só questão de pensar só no meio ambiente, é uma empresa ser sustentável, né? Quantas bocas você alimenta? Quantas bocas você alimenta? Esse tema da sustentabilidade, ele é muito mais complexo, muito mais amplo do que a gente imagina. Para nós aqui do Martins, sustentabilidade é o Brasil também, é o varejo brasileiro também, a complementariedade dos nossos negócios também, é a indústria também. Há uma interdependência. A gente não vive sozinho, a gente não está sozinho. Há uma interdependência entre a cadeia. Todos os elos se apoiam, né? Não tem elo mais forte, elo mais fraco. Então, é isso que a gente precisa entender. Um varejista lá no interior de Sergipe que quebra, ele gera um impacto na indústria, gera impacto aqui no Martins, gera impacto no Tribanco, gera impacto na Tricard. Então, assim, todos somos impactados. Gera impacto no município dele, porque vai gerar desemprego, gera impacto na receita do município, porque é um ISS a menos que está sendo pago. Então, assim, a cadeia é interdependente, mano. É uma reação em cadeia, né? Isso as pessoas não entendem, o efeito dominó, né? A pessoa acha que sustentabilidade é plantar flor, né? É abraçar árvore. Sim, eu já abracei árvore, mas quando eu bebi, agora já não estou mais nesse nível, já estou melhorando. Eu já era sustentável naquela época. Um dia você tem que fazer uma live para a gente contar esse tipo de história também. Então, mas a gente vai ter que botar umas máscaras, mudar a voz de pato, sabe? Aquelas coisas assim, né? Porque se a gente contar essa história, é um abraço. Mas quem não fez alguma coisa, né? Eu até brinquei outro dia, estava falando numa live aqui, que esse negócio de compliance, eu quero até aproveitar aqui esse ensejo contigo. Eu jogando aqui na categoria subóbito, né? Que eu jogo aqui, né? No pedaço. Você ainda joga? Agora é de teimoso, né? Eu perguntado do que eu tô jogando, agora é de teimoso, né? E aí teve um lance lá, cara, o cara deu um esbarrão em mim, eu rolei, né? E aí o juiz deu pênalti, e os caras gritaram lá da arquibancada, pode isso, senhor compliance? Eu falei, não mexe, não. Aí eu levantei e falei assim, juizão, foi nada não, tive uma crise de labirintite, por isso que eu caí, entendeu? Aí todo mundo riu, aí passou, né? Aí o pessoal, o que é compliance? Eu tive que depois lá fora explicar para os caras que era compliance. Janderson, você é diretor de uma instituição que é altamente normatizada, chama-se Banco Central do Brasil. Né? Como é, na realidade, a sua dificuldade, a questão do compliance? Porque, assim, não é pelas pessoas, é que as regras são muitas, né? E fazer com que isso seja multiplicado dentro de casa é muito complicado. Eu lembro, assim, para você ter uma noção, em 2018, quando a gente estava no evento da Via Ética, né, do Integridade, eu lembro que você falou assim, puxa vida, Marcão, quando eu cheguei lá no Tribanco, tinha tanto controle, tinha controle para controlar o controle, porque não tinha controle do controle. A primeira coisa que você falou que eu fiz foi revisar os controles para saber por que aquilo existia. E um compliance sem controle interno, né, ele tem uma dificuldade. Me fala aí toda essa... Só para as pessoas entenderem a dificuldade, você, como está lá na diretoria, como fazer com que a base seja impactada e como o processo funcione, até porque você é responsável por várias áreas do banco. E se der ruim, né? A gente sabe. Quando você é diretor do banco, você já não é mais diretor de área, né? Você virou sócio da instituição para gerir um negócio em prol e benefício do sistema financeiro. Claro, a gente tem uma responsabilidade com todo o sistema e com nossos acionistas aí para poder fazer aquilo que é o propósito do banco, que é apoiar o nosso varejo. Então, a responsabilidade é sobre todas as áreas. Aqui a gente não discute se eu sou diretor de uma área ou não, isso a gente usa só para coordenar a equipe, mas a gente olha o negócio como um todo, né? E olhando o negócio como um todo, né, às vezes a gente não entende o papel de riscos, compliance e controles internos. Isso é um sistema, né? Isso é um sistema. E essas áreas não vivem sozinhas, e essas áreas, elas apoiam o negócio mais do que as pessoas pensam. As pessoas, às vezes, brincam que
A área de riscos, compliance e controles internos é a área de prevenção a negócios, que não quer deixar o negócio fluir, que não deixa o negócio, é porque era uma área mal entendida, ou os controles estão mal feitos, ou o sistema está mal desenhado. Na hora que a gente tem uma área de compliance, que compreende as normas e traduz essas normas para o nosso negócio, a gente vê que o regulador, como a gente tem um regulador como o Banco Central, ele acaba sendo até um consultor e parceiro, porque quando o Banco Central estuda uma norma e coloca uma norma em vigor, ele está olhando para todo o sistema financeiro, ele está olhando para todos os negócios. E o Banco Central mudou muito nos anos, né? Antigamente ele era um organismo que ele ditava as regras de como o mercado deveria funcionar. Hoje ele está muito mais colocando normas, mostrando a estrada, né, desenhando o caminho, e cada instituição aplica aquilo da maneira em que o seu negócio exige, porque os negócios têm complexidades diferentes. Não dá para acreditar que o Tribanco vai ter a mesma nível de controle e mesmo nível de investimento do que o Itaú e o Bradesco. Né? O Itaú e o Bradesco têm uma complexidade operacional muito diferente da minha complexidade operacional. Então, eu preciso traduzir essas normas de compliance, né? E compliance é só estar de acordo com, né? Então, assim, eu preciso traduzir isso para dentro da minha organização. Então, assim, qual é o trade-off, né? A gente precisa sempre olhar o binômio, né? O custo e oportunidade. Então, assim, olha, eu quero ter um controle, mas esse controle é efetivo dentro da sua organização? 100% de controle em risco é um dinheiro que a gente não tem. Então, assim, eu vou querer traduzir isso para dentro da minha organização. Então, o que eu tenho que ter? Eu tenho que ter um controle, e aí o Banco Central criou um negócio muito bacana que chama RAS. Né? Sim. Que é o quê? O risco que eu assumo quanto instituição. Até onde eu quero assumir riscos? Porque o risco faz parte do negócio, ele é inerente ao negócio. Sim. Né? Às vezes a gente não tem a visão do que o risco significa. Né? Então, assim, eu tenho risco de crédito. Bom, eu emprestei dinheiro, esse dinheiro pode não voltar. Sim. Né? Então, eu tenho um risco estabelecido nesse primeiro monteiro. Eu tenho um risco operacional. As coisas podem não funcionar como a gente imagina. Então, assim, um computador pode ficar fora do ar, né? Uma central pode ficar fora do ar, e isso vai causar um prejuízo para a nossa organização. Pode ser um prejuízo de imagem com o cliente, pode ser um prejuízo financeiro, porque eu deixei de liquidar alguma coisa. Então, assim, eu preciso estar com isso bem desenhado. Então, assim, o Banco Central dá a regra, riscos, institui os controles, e controles internos têm um papel crucial, que é o operacional, é ver se aqueles controles estão ou não funcionando de forma adequada. Então, é um sistema, essas áreas, elas trabalham de uma forma sistêmica muito interessante e trazem para o executivo e para o negócio uma confiabilidade. É o pé no chão, opa, agora eu posso ir. A coisa mais difícil que tem quando você está numa cadeira de diretor é você ter que confiar que toda a organização está funcionando da melhor forma possível. Então, assim, o que faz a gente ter a confiança de que isso está indo bem? O nosso sistema de controles, os nossos goleiros. Você, no começo, falou lá das 3 linhas de defesa, aquilo é crucial. O IA instituiu, o Banco Central adotou, burocratizou, tal. No primeiro momento, a gente também pensou, teve essa cabeça de burocratização. Hoje, a gente vê quanto é importante ter aquilo. E tendo aquilo ainda às vezes não funciona, tá? O mundo não é perfeito. Exatamente. Às vezes a gente vê que as 3 linhas falham, né? Então, há pouco tempo atrás, assim, eu me deparei com um problema que, assim, como que a gente deixou passar esse problema, né? Então, aí a gente foi ver, houve um erro sistêmico, o controle interno que estava sobre aquele erro sistêmico falhou, né? As áreas de apoio ali, o back-office, a controladoria, as áreas de risco falharam e o problema passou. E aí a gente foi pegar quando estourou lá com o cliente. Então, assim, é ruim, mas aí você tem que ter 2 olhos, né? O primeiro é entender o problema. Bom, por que ele foi gerado?
Porque a gente imagina que a gente vai instituir um programa de compliance, vai instituir um programa de risco, vai instituir um programa de controles internos e vai embora. E isso vai ficar funcionando. Isso é vivo. Seus problemas acabaram, seu crente são. Os caras acham que é uma coisa. Tem uma notícia ruim para dar. Não é. Não acaba. Não acaba. E é interessante isso que você está falando, sabe por quê? Porque, eu posso falar, tá? Porque eu conheço o trabalho do Tribanco. Já fui palestrar, já não foi uma vez, já foram algumas vezes lá com eles, para poder orientar o pessoal. E às vezes a gente traz os exemplos de outros lugares, as pessoas percebem que muda o CEP e o CNPJ. E depende das pessoas para minimizar isso. Isso que é uma coisa importante, né? E tem um pessoal novo na área, o pessoal com uma garra, mas assim, os processos dependem de pessoas. Às vezes, por mais que você desenhou, fez tudo, né? Acontece. Só que nessa hora você tem que ter o discernimento adequado de como resolver o problema e voltar nele. E é que eu tenho falado, Janson, deixa eu aproveitar, porque eu vou usar esse vídeo e vou mandar para os meus clientes, tá? Que é um diretor falando sobre isso, que eu já tenho falado para eles há muito tempo. Cara, é assim. O profissional do compliance, do controle interno de risco, e você já sabe que eu falo isso, tem que sair da zona de conforto, levantar o bumbum da cadeira e ir até o problema. Se você ficar mandando e-mailzinho, questionáriozinho para as pessoas, elas não sabem para que serve aquilo. Você tem que sentar ao lado da pessoa, entender como realmente faz, para poder melhorar o processo do negócio, para poder que essas questões sejam, pelo menos, reconhecidas a tempo. O ruim é que eu falei, não adianta nada fazer tudo isso e você descobrir por um cliente seu, por um fornecedor seu, ou por algum terceiro, que o teu processo falhou. A vergonha é maior, né? Porque, assim, você tem todo uma estrutura, você tem todo um time para poder fazer esse trabalho, né? E quem foi o que fez o melhor trabalho foi o cliente. Então, assim, é muito ruim. É muito ruim. Eu falo nas 3 linhas de defesa, você vai se lembrar, né? A gente falava sobre as 3 linhas, aí eu falava sobre os órgãos de fiscalização, que é o órgão regulador e a auditoria externa. E eu falei, tem um pior de todos, chama-se mercado. Quando o mercado descobre uma falha sua e aponta o problema, o órgão regulador e a auditoria externa vão tentar entender o que aconteceu e a empresa já está sob ataque, né? E o ataque de consumidor, e você lida muito com isso, né? É o consumidor seu e o consumidor do teu cliente também, né? Porque o Grupo Martins também fornece para o varejo. E o varejo, ele é cruel. Se você não faz bem feito o trabalho, é um abraço, né? Eu estou enganado aqui no que eu estou falando. Deus perdoa, o cliente não, né? Então, quando a gente erra com o cliente é muito ruim, gente. É muito ruim, porque, assim, é uma relação de confiança que foi quebrada, né? Então, é muito ruim. Então, a gente tem que primar para não errar com o cliente. E uma coisa que eu queria fazer uma reflexão aqui com você e depois com quem for assistir aí, é assim, se você for fazer um sistema de controle para cumprir o regulatório, para cumprir a tabela, não faça. Você está jogando um monte de dinheiro fora, né? Tenha consciência e faça reflexão sobre os riscos do seu negócio. Acho que, assim, quem não estudou, quiser um dia estudar, estuda as circulares do grupo 47 do Banco Central. Então, começa no número 4.700 para frente, que são as circulares regulatórias. Lá há um arcabouço de normativos que traz aí um monte de regras. E para que serve esse monte de regras? Eles delimitam espaços. Eles dão caminhos de como deve ser um sistema de controle. Ou você compra o livro do Marcão, Como Estabelecer Compliance, lá, que é um livro bacana, que vai ser que vai comer o caminho. Mas, assim, eles falam a mesma coisa, que é o quê? Olha para o nível de risco do seu negócio. Olha para o nível de controle que você precisa ter no seu negócio. E começa a cercar. Não vai ser infalível. Ele é vivo. Então, assim, retroalimenta com os erros os seus controles, retroalimenta com os erros os seus normativos, as suas normas de atuação. A gente aqui tem políticas. As nossas políticas, elas não são políticas para delimitar o espaço do trabalho, mas não, é para que a gente trabalhe da forma e no risco que a gente quer correr. Eu não quero correr mais risco do que eu me propus a ter. É aquele negócio, se você pegar seu carro à noite em São Paulo,
há uma regra, farol vermelho pare. Só que à noite, dependendo do bairro, vale a pena passar. Então, assim, você estabeleceu o seu nível de controle. Opa, naquele bairro ali, eu vou passar o farol vermelho, porque assim, não dá para ficar à noite ali. E isso é lícito, assim, estabeleça o nível de controle e risco que você quer correr, olhando para o seu negócio, olhando para dentro. Isso é interno. Isso não é para o regulador. Isso não é para ter uma política cool. Isso não é para ter para agradar o acionista. Tem que ser para a usabilidade da companhia. Reflita sobre isso dentro do seu negócio, porque aí você vai ter um nível de controle que você precisa, e ele é mutável. E ele é transformador. Ele é transformador do dia a dia e mutável à medida que você perceber que ele não foi efetivo. E não vai ser. É que eu falo para as pessoas, é uma questão de diretriz, né? Você determina a diretriz e um padrão de execução, né? E até aproveitando, Janus, chama-se o Grupo 45, tá? O grupo 45, 4595, isso, 45, 4595, porque de repente alguém vai assistir aqui e vai assim, não, falou errado, então já estou falando aqui. Falei mesmo. É tanta regra que até a hora que dá, porque na realidade a dúvida é porque foi em 2017, então ficou 17, entendeu? Mas a 2554 lá de 98, que fala sobre controle interno, né? A 4557, que fala sobre a gestão de risco integrada, ele pegou todo aquele monte de círculo de resolução de riscos e colocou numa só, né? Aí você tem a questão da 4595, que é de compliance, a 4588, que é das diretrizes de auditoria interna. Então, ele colocou, já com base nessas questões do IA, né, determinando para cada um. Isso é importante porque, assim, as pessoas... Você falou uma coisa que eu falo para vocês. Se você escreveu política só para atender o órgão regulador, você vai ser pontuado a sua vida inteira, porque aquilo não mostra o que eu preciso. Eu falei até outro dia com a Roberta, né, nós estávamos numa live, eu falei assim, toda vez que eu vou fazer um trabalho de compliance, de risco ou de auditoria, eu lembro de uma música do Chitãozinho Chororó, que é Evidências. Me mostra evidências, cara. Eu quero evidências. Mostra o que você está fazendo, né? E aí as pessoas escrevem políticas e não conseguem mostrar para mim porque os controles não estão adequados àquilo que ela fez. E aí, se você não tem regras, diretrizes bem estabelecidas, controles que mostrem o que você está fazendo, como que você faz gestão de risco? Use bem o seu dinheiro, seu empresário, não faça dessa forma. Não faça regra para atender regulador, não faça regra faça regra para atender o seu negócio. Faça regra para que o negócio funcione além de você. Sim. E eu tenho falado muito com as pessoas, eu falei até ontem, fiz uma live aqui, falei com o pessoal, olha, compliance, governança, riscos, é modelo de negócio. Cada negócio tem o seu modelo. A gente pode mandar fazer camisas sob medida, né? A pandemia atrapalhou algumas coisas, que agora as medidas ficaram um pouco maiores. Outro dia eu fui botar uma camisa minha, ela não quis ficar comigo. Eu sofri o mesmo mal. Ela se rebelou contra mim, né? Então, aí eu falei assim, então eu preciso mudar o diâmetro. Então, assim, a gente pode pegar 40 pessoas e fazer camisa sob medida, cada camisa vai ter uma medida específica. Agora, se você quiser fazer padrão, vai ser você compra as camisas P, M, G e GG. Ela não vai ficar legal, mas você vai usar. Entendeu? E é isso que eu tenho falado, porque as pessoas também têm procurado empresas que vêm com solução mágica, né? Olha, vou te implementar isso, vai funcionar assim, mas você conhece meu negócio? Isso é igual aqueles negócios de inglês em 3 meses, fluente em 3 meses. Assim. Tem coisa, meu amigo, que assim, vai ter que investir tempo, vai ter que investir conhecimento, vai ter que ouvir os funcionários, vai ter que ouvir a operação, né? Porque assim, não adianta você colocar uma norma que vai travar seu negócio. Né? Você tem que colocar uma norma que ela delimite, dê caminhos para você operar da forma boa. Então, assim, vai ter que gastar tempo. As pessoas, nós brasileiros, a gente tem uma mania de buscar atalhos, né? E a gente quer sempre o mais fácil, o mais rápido, no menor custo, né? A gente tem uma geração aí que vive do gozo, né? Mas não quer viver a jornada. Risco, compliance, controles internos é uma jornada. Você não tem começo e não tem fim. Até porque a tecnologia está mudando, os negócios estão sendo transformados e as pessoas estão mudando. Os skills estão mudando. Então, assim,
é uma jornada. Nós temos que entender que isso vai ser construído durante todo o tempo. É um caminhar. E é um caminhar da instituição como um todo. Então, a área de compliance, a área de riscos, a área de controles internos tem seu papel, mas a organização tem um papel crucial nisso. É uma engrenagem, as coisas precisam funcionar, né? É um sistema. Então, essas áreas fazem a sua parte para que o todo funcione bem. E à medida que não estiver funcionando, à medida que foi de mais, à medida que foi de menos, se adaptando. Isso é um caminhar, né? Você sabe que você está falando isso, e assim, agora, por exemplo, dia 1º de outubro, entra em vigor a circular 3978 do Bacen de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro. E ela veio pesada, né? Aumentou bem, ela aumentou a régua, né? Ela deu uma subida legal o processo. E aí eu estava justamente numa reunião com um dos clientes, né? Ele falou assim, pô, Assi, eu já não aguento mais, toda vez que o relatório vem com a movimentação atípica, eu tenho que ligar para o cliente e pedir comprovação da movimentação. Eu falei, desculpa, se isso está acontecendo, o problema não é o relatório. O problema é que o seu cadastro do seu cliente está errado. Então, assim, o que você tem que fazer? Melhorar o teu cadastro com a informação, porque o sistema é parametrizado conforme a renda. Agora você abre o cadastro do cliente e coloca lá para cumprir tabela R$2.000, o cliente movimentou 5, o relatório vai apresentar, meu filho. Você não está entendendo. Isso é igual quando você está com febre, aí você toma um antifebril. Se você não está atacando a causa, né, você tem que descer na causa do problema. Então, assim, a causa do problema não é o que está despertando lá na lavagem do dinheiro. A causa do problema pode estar no seu cadastro ou na atividade do seu cliente. Então, se conhecer seu cliente é importantíssimo, você saber o que seu cliente está fazendo. A gente tem uma regra aqui do nosso compliance, que a partir de um determinado valor, ele cai de transação em dinheiro, cai na nossa régua de lavagem de dinheiro. Aí, assim, tinha uma vez aqui, a gente estava discutindo, tinha um determinado cliente que o cara a gente tinha lá um patamar de X vezes o faturamento, não podia ser, era em dinheiro, e dali para frente startava os nossos controles, né? E esse cara fazia só 4 vezes o valor. Ele era muito acima. E aí a gente nós gastamos um tempo gigantesco discutindo se a gente ia descontinuar, se a gente ia declarar esse cliente na época o COAF, né? Para o COAF, ou se a gente ia descontinuar a operação. Então, a gente ficou um tempão gastando isso. Aí depois a gente ficou discutindo se a gente devia mudar a regra, o enquadramento da regra, não. Só que ninguém lembrou de ir lá e conhecer o cliente. Sabe qual era o problema? Esse cliente ficava numa comunidade. E as pessoas só pagavam em dinheiro. Sim. Era a característica do negócio dele. Lá naquela comunidade não tinha cartão de crédito, a bancarização era baixíssima. Sim. O Brasil ainda é pouquíssimo bancarizado. Era quase um correspondente bancário, só que ninguém sabia. Era quase uma banca de bicho. O cara só recebia em dinheiro. Sim. Mas por quê? Porque era característica daquele local. Então, assim, conhecer seu cliente é importantíssimo para você avaliar as suas regras, conhecer a operação é importantíssima para você avaliar os seus controles e conhecer a legislação para saber se você está adequado ou não. Exatamente. Então, assim, por isso que eu acredito num caminhar, porque assim, à medida que você não tem esse problema, você coloca uma regra X lá e acha que aquilo vai funcionar. Então, assim, a gente está numa época de mecanização, a gente acha que todo mundo é padrão, todo mundo faz igual, tudo é padronizável. E tem coisa que não é. O cliente não é padronizável. Quem entendeu isso, Google, Facebook, Instagram, estão ganhando muito dinheiro porque entenderam que o cliente não é padronizável. Exatamente. Você sabe que é interessante isso? Que nem eu falei. Aí eu estava lá no comitê de PLD, um dos meus clientes, e chamei o cara do comercial. Vem cá. O que esse cara faz? Ele é do agronegócio. Ele vende grãos para a indústria. Mas beleza. Ele vende para quem? Para Cargill? Então deve ser assim, né? O cara enche o caminhão de soja, encostou no portão da Cargill, o cara olhou de lá e falou assim, o caminhão do seu João chegou, manda a TED para ele. Deve ser assim, né?
Amigão, desculpa, ele tem contrato com o cara, a Cargill não vai liberar nada sem antes pesar o caminhão, sem ver se tudo aquilo é da qualidade, tem todo um padrão, ele tem essa informação. De onde veio a soja, de onde veio o grão. E o que você não fez? Você não foi lá saber como que funciona a operação dele. Se você soubesse, aí você fala assim, ó, ele tem um período do plantio, que ele tem só gastos, e depois tem na época da colheita que tem a venda. Se você coloca no teu padrão, eu sei que num período que ele tiver movimentação, como que funciona? Entenda o negócio do seu cliente para você melhorar o comportamento da sua operação interna. As pessoas não fazem isso. Você vai lá e implanta um conhece seu cliente para cumprir uma regra. Não, conhece seu cliente para você sobreviver. Eu vou contar uma coisa aqui que aconteceu num lugar, não vou contar ontem, mas vou contar só o milagre, o santo eu vou ocultar. O funcionário recebeu o bônus, tá? E aquele bônus dele extrapolou o limite que ele tinha lá de parametrização do sistema, porque acho que ele ganhou 2 salários a mais, tal. Cara, apareceu no relatório. Aí viraram um salseiro em cima disso. Falei, gente, primeiro, se teve movimentação acima do limite do funcionário, quem tem que ver isso é o RH. Não é o gerente de negócio, porque você tem sigilo. E aí o RH recebeu o relatório e já respondia assim, ó, recebeu o bônus, acabou o problema. Criaram um salseiro, se ia comunicar o colaborador para o COAF ou não. Falei, gente, vocês pagaram para o cara, vocês que depositaram na conta dele, vocês estão questionando para ele justificar de onde veio o dinheiro. Não, desculpa. Eu faltei alguma aula, faltei algum treinamento meu que eu falei isso. Mas essa aí é o reflexo de implantar o controle por implantar o controle. Verdade. Eu não pensei nisso, Janderson. Sabe? Não, eu sei que pensei sim. Só que eu estou falando para encher o saco, porque assim, as pessoas fazem tudo no automático, sem entender o porquê, para quê, né? Outro dia eu estava no cliente, perguntaram assim, você usa a metodologia 5W2H? Eu falei assim, não. Por quê? Eu uso um W só, o who, quem. Quando eu descubro quem, aí o resto aparece, né? Quem faz, para quem faz, como faz, onde faz, com o período. Aí você vai descobrir o resto. O accountability é importantíssimo, né, Marco? Pô, fala sério, cara. Então, assim, às vezes é tão simples de fazer uma gestão, mas assim, falta o quê? Agora nós vamos falar aqui na realidade. Falta o quê? Proatividade das pessoas, as pessoas procurarem solução, porque elas vão mandando e-mail, a pessoa não responde, elas vão incluindo outras pessoas no e-mail. Gente, vai lá e resolve. Não tem problema. Se a pessoa ainda está acreditando que mandar um e-mail é solução de um problema, acho que ela tem que se preocupar, porque em breve ela vai sair do sistema. Porque, assim, Marcos, o e-mail hoje é língua morta, é sânscrito, ninguém usa mais. O e-mail ele é para formalizar alguma coisa. Agora, assim, você está preocupado com a sua operação, você está preocupado com a sua empresa, você está preocupado com o seu cliente, vai atrás e resolve. Sim. Né? Não fica esperando. Eu mandei um e-mail. Quando um funcionário meu aqui fala, eu mandei um e-mail, o cara criou um problema comigo. Comigo. O cliente outro dia me mandou um WhatsApp que parecia um prefácio de um livro. Não, te juro, mandou um e-mail, porque ele usa o WhatsApp no desktop, ele copiou de algum lugar, colou e mandou para mim. O que você acha? Eu falei assim, nada. Aí eu liguei para ele, falei, qual o problema aqui? Eu recebi isso aqui. Eu falei assim, você leu? Não leu. Então, quando você lê primeiro, identifica o problema e você me fala. Porque, cara, é a mesma coisa que eu chegar no médico, sentar na cadeira dele, o doutor fala, o que você está sentindo? Adivinha o que eu tenho. Você está de sacanagem, né? Então, eu tenho que fazer isso funcionar adequado. Então, isso que a gente está falando é importante para as pessoas saber o seguinte, gente, não, na realidade, eu vou ser mais sincero aqui, eu quero que você me corrija se eu estiver errado. As pessoas têm medo de problema, elas só querem resolver o que é facinho. Os problemas ninguém quer se envolver. As pessoas querem o fácil, as pessoas se acomodaram a fazer o fácil, né? E assim, as empresas precisam das pessoas que estão afim dos desafios, de mudar a organização, de transformar digitalmente a empresa dentro das regras e dos padrões éticos. Então, assim, quem está buscando facinho está com um desvio de atividade aí que já ali na frente vai ter um problema. Vai ser cobrado. As pessoas não entendem que o tal do accountability, a prestação de conta, a cobrança vem. Se você não fizer bem feito, alguém vai te cobrar. Marcos, às vezes as pessoas, o Janderson virou diretor, tá, não sei o que lá, blá, blá.
tá mais tranquilo, tá com a vida ganha. Eu nunca estudei tanto, eu nunca li tanto, e eu nunca me senti tão despreparado na minha vida. Porque todos os dias a coisa está mudando. Todos os dias. Sim, e mudando rápido. Né? Acho que sempre mudou, não é nostalgia. Acho que sempre mudou. Mas a velocidade da mudança é muito grande. Então, assim, eu tenho que todos os dias estar lendo. Todos os dias eu tenho que estar absorvendo coisa nova, olhando para o mercado, olhando para as coisas que estão aparecendo. E outra coisa, comprando inteligência onde eu não vou conseguir fazer rápido. Então, o Marcos Assi é especialista desse assunto, eu vou comprar dele essa solução. O fulano de tal é especialista nesse outro, eu vou comprar dele. Porque não dá para viver sozinho, não dá para fazer tudo. Então, assim, eu preciso me fortalecer naquilo que eu sou fraco, com quem sabe fazer. E naquilo que eu não tenho como habilidade pessoal, eu preciso me desenvolver. Então, autoconhecimento e autodesenvolvimento eu preciso praticar, e eu preciso me juntar com pessoas que têm expertise diferentes da minha, para que a gente possa contribuir com a empresa, porque a empresa ela não precisa de Neymares, ela não precisa de estrelinha, ela não precisa do craque, ela precisa de muita gente boa jogando junto. Sim. E é isso que a gente busca aqui na nossa corporação. Sim. E aquela pessoa que você percebe que tem condição, a gente capacita ela, por que não? Simples assim. Né? Eu tenho falado isso com meus clientes, só para você ter noção, tem um cliente nosso, até para a gente finalizar aqui, isso que você falou agora. Outro dia o cliente me questionou, assim, poxa, Assi, nós contratamos você para fazer um suporte na área de finanças da gente. Então, estou dando um suporte para a área de finanças. Pô, mas eu fiquei sabendo que o RH tem entrado em contato com você, que o jurídico tem entrado em contato com você, que a TI procura você, que a contabilidade procura você, que o controle interno procura você, que o cadastro procura você, o PLD procura você, a área de negócio procura você, e você não se nega. Assim, bom, primeiro é o seguinte, você tem horas de consultoria tratado comigo, tá? E a gente não começou essa parceria agora, já vão fazer 5 anos que nós estamos aqui. Eu fui ver outro dia um jornalzinho deles lá, quando eu comecei a dar treinamento para eles lá, em 2015, 2016. Então, não começamos agora, tá? Então, a gente já está aqui há muito tempo. E o trabalho aqui é dar suporte para o negócio. A facilidade de, como eu já passei por área de gestão, então, e a gente tem essa questão, facilita na hora. Só que assim, eu tenho que estar estudando o tempo todo, porque o cara me pede um negócio, eu tenho que ler, interpretar e fazer um diagnóstico para ele, porque é isso que ele espera. E você, na posição de diretor, é a hora que você é o líder do processo. Entendeu? Isso que você passa, eu falo para as pessoas, assim, você não precisa conhecer tudo, mas precisa saber da existência e conhecer quem conhece. Porque se você achar que você vai ser solução para tudo, você está morto. Então, eu tenho, assim, na minha equipe, gente de mapeamento, eu tenho gente de risco, eu tenho gente de compliance para auxiliar. E tem os advogados que me auxiliam. Mas essa época aí que as pessoas colocavam uma sunga vermelha por cima de uma calça e saiu voando, já acabou. Né? A gente não precisa de super-homens. A gente precisa de um time. Sim. Onde cada um tem a sua responsabilidade, exerça o seu accountability sobre as suas atividades e respeite as éticas de forma ética. É isso que a gente precisa aqui na corporação, e acho que todas as corporações precisam ter esse tipo de profissional. Poxa vida, estou falando que a gente teria, eu conversaria com você aqui muito tempo, e infelizmente, né, o tempo passa e as lições foram passadas aqui, né, aqui está o LinkedIn, Janderson Fachin, tá? Ele ficou preocupado se a gente ia colocar os nossos apelidos aqui, não põe. Você viu que às vezes ele me chamou de Marcão, às vezes de Marcos. Ele ficou assim na dúvida, mas fica tranquilo. Mas eu sinto falta de você me chamar de Nigel, eu vou falar a verdade. Rapaz, essa é a parte boa, né? Depois você explica aí nos comentários para o pessoal. Meu celular está como Nigel Janderson Fachin, porque esse nome é britânico, né? E aí, desde quando a gente começou, cara, foi maravilhoso poder reencontrar você. A gente se fala pelo WhatsApp aqui, por vídeo e tal. Cara, mas assim, eu só tenho agradecimentos pelas lições, pelos insights que você deixou aqui. Eu queria que você desse o seu recado final para quem assistiu a gente, um direcionamento e, cara, só tenho gratidão. Só que é o seguinte, a gente vai terminar aqui, não desliga, segura, que eu tenho aqui, mas você dá o seu parecer final aqui para o pessoal que assistiu a gente, Janderson. Acho que assim, de tudo que a gente conversou aqui, o que eu gostaria que vocês guardassem
que vocês fizessem uma reflexão sobre o tema, né, quando a gente fala de riscos, compliance, controles internos. Primeiro, a gente não está falando de um regulatório, a gente está falando de um mecanismo de controle para a sua organização. Então, ele deve refletir e ter a cara da sua organização naquilo que é a complexidade do seu negócio. Então, não abra mão disso, não faça um planejamento de controle, uma implementação de um programa de compliance, se você não entende a sua organização, se você não entende principalmente o seu cliente, e como a sua operação interfere no negócio do seu cliente. Então, antes de começar um programa desse, ou se você tem um programa desse e quer evoluir, comece conhecendo o seu cliente, conhecendo o seu negócio e colocando os controles e os compliances de acordo com aquilo que o seu negócio exige. Acho que você vai ser muito feliz na implantação e aí você vai perceber que a área de riscos, controles internos e compliance, ela não é uma área de prevenção a negócios, ela não é uma área que é para travar a operação, e sim é uma área que vai acrescentar ao seu negócio, vai dar sustentabilidade e longevidade para o seu negócio. Tá ok? Depois dessa, falar o quê? Só para vocês terem uma ideia da nossa amizade, do carinho que eu tenho pelo Janderson. Ele, assim que o Banco Central autorizou ele sendo diretor do Tribanco, ele me mandou pelo WhatsApp a autorização. Eu vou ser sincero para vocês aqui, eu chorei feito criança, porque eu tenho orgulho desse rapaz, eu tenho orgulho dele, porque ele foi lá no começo, quando começou, ele sentou do meu lado, eu não esqueço disso nunca, quando ele chegou no Banco BBA, sentou ao meu lado e falou assim: Marcão, o que eu tenho que fazer para ser diferente? Falei assim: faça aquilo que ninguém quer fazer. O difícil ensina, o fácil todo mundo quer fazer. E ele sempre foi dessa maneira. Eu não vou negar aqui para vocês, agora não é questão nem de puxação de saco, eu tenho um orgulho do que ele faz, porque ele faz. É uma satisfação muito grande. Eu já coloquei isso em livro meu. Alguém me perguntou se tinha alguém que eu me orgulhava, que seguiu alguns dos meus conselhos. Olha que às vezes eu acho que eu não dava nem conselho bom. Eu até falei que ele melhorou demais até o meu conselho. E se você quiser saber mais dele, procura ele, porque esse cara é o cara, e eu faço questão de fazer o que for possível para auxiliar ele. Ele sabe disso. A nossa amizade é acima de tudo quanto essas coisas, e por isso que eu fiz questão de convidá-lo agora, até porque a agenda está complicada, mas ele trouxe lição de vida, ensinamento, e assim, o que falar dele? É só ter orgulho. Se você gostou, curta, compartilhe esse vídeo. Eu vou compartilhar com alguns clientes meus que estão precisando aprender algumas coisinhas, e esse é o essencial, tá? Esse foi mais um Marcos Assi Convida com o Janderson Fachin, né? O meu orgulho, o meu menino, né? E eu posso falar isso porque, né, já estou com tempo já na janela, e eu lembro quando ele chegou lá no Banco Fenícia, com 15 anos de idade, né? 14 para 15. 14 para 15 anos, tal, e a gente, né? Ele era folgado, também era perturbado emocionalmente. Nossa, era bem perturbado. O que vocês estão vendo agora, ninguém faz ideia, né, gente? Só sabe quem viveu, né? Então, gente, esse é uma pessoa que vale a pena seguir, vale a pena aprender, e esse é o nosso recado de hoje. Agradeço a todos, a você também, Janderson. E, gente, vamos curtir que vem coisas boas ainda por aí, tem gente boa chegando, todo dia tem gente boa. E, Janderson, você está me devendo a indicação do CFO, do Grupo Martins. Rubens Batista, anota esse nome aí. Então, eu vou chamar ele para a gente conversar aqui também, tá? Gente, muito obrigado. Janderson, dá um tchau para todo mundo na câmera aí, ó. Tchau, pessoal. Marcão, obrigado aí pelo privilégio de poder repartir, de poder estar junto. Acho que esse tema é fantástico e, assim, parabéns por ter a coragem de falar de um tema tão complexo para tanta gente, porque a gente sabe que controles internos, risco e compliance do Brasil é para os fortes. Exatamente. Valeu, gente. Um abraço.